Bom, boa noite a todos e bem-vindos. Antes de começarmos os horrores desta noite, tem um rápido anúncio. Alguns de vocês perguntaram sobre o anúncio de aniversário, que estou fazendo isso, para quem se inscreveu em qualquer nível no Patreon. Então, se você quer seu anúncio de aniversário e poder escolher o tópico no seu aniversário, encontre o link na descrição, mas por agora é hora de ficar confortável e deixe os fantasmas assumirem o controle. Quando eu era criança, morávamos em uma casa unifamiliar em Dayton, Kentucky, logo do outro lado do rio de Cincinnati, Ohio. No final dos anos 1980, meu pai construiu uma enorme estante embutida na nossa sala de estar. O único problema era que minha mãe tinha principalmente livros de bolso, que não tinham exatamente a aparência clássica que eles estavam procurando. Quando nossa mãe mencionou isso para seu chefe, que por acaso tinha uma casa para alugar do outro lado da rua, ele ofereceu uma solução. O inquilino anterior havia abandonado caixas de livros antigos em um quarto rangente no segundo andar. Belos volumes encadernados em couro e capa dura de tamanhos variados, todos bem antigos. O tipo de livros que muitas pessoas ainda valorizam hoje por sua pátina e apelo estético. Ninguém sabia por que o inquilino anterior os deixou para trás, mas sua caixa os ofereceu para nós de graça, contanto que meu pai os coletasse. Então meu pai carregou felizmente caixa após caixa de tomos empoeirados pela rua, dando aos meus pais o visual que eles desejavam. Naturalmente curioso sobre esses novos livros, uma noite meu pai levou um para o quarto do segundo andar dos meus pais para ler antes do seu turno da noite. Ao abri-lo, ele notou um carimbo no canto indicando que veio de uma biblioteca oculta em Cincinnati. Muitos livros eram de lá, enquanto outros eram da Universidade de Kentucky, aparentemente retirados, mas nunca devolvidos ou roubados. Ele se lembra que o livro tinha um título algo como Os Segredos de Salomão e continha instruções para invocar espíritos, anjos e demônios. Enquanto ele estava sentado na cama lendo as invocações, ele notou que elas tinham um ritmo quase hipnótico. De repente, ele foi sacudido por um estrondo alto. Houve 3 batidas agudas contra a janela externa. Ele pulou para a janela, afastou as persianas e olhou em volta, mas não viu nada. Talvez fosse um pássaro. Agora é noite, os pássaros não vão por aí à noite. Além disso, se um pássaro ou morcego batesse na janela, haveria um único baque, não 3 batidas precisas. Ao retornar para a cama mais tarde, ele voltou a ler seu livro, pois o conteúdo o fascinava. 5 minutos depois, mais 3 batidas. Assustado, ele desceu correndo as escadas e foi para o deck dos fundos. Seus olhos vasculharam o lado da casa e as sombras em nosso quintal. Não havia absolutamente ninguém à vista, nenhuma escada na janela, apenas o ar noturno espesso e úmido, as janelas fracamente iluminadas das casas ao redor e o zumbido constante dos grilos. Com o coração acelerado, ele decidiu que os livros precisavam ir embora. Ele jogou todos eles em um grande saco de lixo preto e os deixou na calçada para a coleta da manhã seguinte. Se isso fosse uma creepypasta, os livros teriam sido magicamente devolvidos à estante por uma mão demoníaca invisível. Mas os livros foram levados de manhã e nunca mais foram vistos. Ele temia secretamente, no entanto, que pode ter convidado algo involuntariamente para nossa casa. Mais tarde, acordei numa manhã de novembro para ir à escola primária. O topo das escadas ficava logo fora do meu quarto, no segundo andar, e à minha esquerda, o único banheiro da nossa casa. Saí do meu quarto para começar minha rotina matinal, mas notei alguém subindo as escadas. Era uma menina da idade da minha irmã, talvez 14 anos. Minha irmã era líder de torcida e suas amigas frequentemente se reuniam em nossa casa, às vezes visitando cedo pela manhã, então isso não foi um choque. Mas não reconheci a menina. Ela tinha a mão esquerda no corrimão e estava olhando para baixo enquanto seus pés subiam as escadas, até que ela percebeu que eu estava ali parado. Assim que nossos olhos se encontraram, ela parou imediatamente. Por um momento, apenas nos encaramos. Então, sem uma palavra ou faísca de emoção,
ela se virou e desceu as escadas. Isso foi estranho, pensei, e fui ao banheiro escovar os dentes. Ao nos prepararmos para ir à escola juntos, perguntei à minha irmã sobre sua amiga. Ela disse que ninguém tinha vindo de manhã. Eu estava confuso. Então quem eu vi? Alguém entrou e saiu de nossa casa recentemente? Eu não prestei atenção em como a garota estava vestida, pois eu era um menino e não me importava nem um pouco com a moda feminina. Talvez uma das amigas da minha irmã tenha aparecido, viu seu estranho irmãozinho de cuecas e decidiu ir embora. Talvez não. No final da escada, a cozinha e a sala se encontravam. Uma noite, minha mãe viu uma menina loira passar pela porta da cozinha, como se tivesse descido as escadas. Minha mãe se surpreendeu ao descobrir que minha irmã estava com uma amiga em casa. Quando ela entrou na nossa sala para ver quem era, não havia ninguém. Em outra noite, eu estava sozinho em casa e, como muitas crianças, sentia medo à noite. Acendi todas as luzes e coloquei música para tocar para aliviar meus medos, pois isso foi anos antes de aprender a deixar a escuridão tomar conta. Precisando usar o banheiro, subi cautelosamente a escada. Cada passo parecia me afastar mais da segurança da sala de estar barulhenta e bem iluminada. Eu estava com medo de fechar a porta do banheiro, quase como se fosse ficar preso lá dentro se algo se mostrasse, então deixei-a bem aberta caso precisasse correr. Este era um banheiro muito pequeno, e eu estava de pé em frente ao espelho da pia que refletia a vista do topo das escadas. De repente, uma sombra voou pela porta e desceu as escadas. Parecia uma bola de basquete preta e embaçada, não embaçada por pelos, mas as bordas eram indistintas, indefinidas e sem forma. Surpreendentemente, eu não estava aterrorizado, mas chocado, se não intrigado, pois eu era uma criança que vivia para mistérios não resolvidos. Eu saí e olhei em volta, mas não vi nada. Não havia mariposa, sombra ou qualquer coisa que explicasse o que eu tinha visto. Lembra da casa do outro lado da rua onde meu pai achou os livros de ocultismo? Eventualmente, essa casa foi ocupada por um amigo da minha mãe, um policial local que, apesar de sua condição de pessoa da lei, fazia obsessivamente cópias ilegais de fitas Video Home System alugadas. Ele tinha pilhas e mais pilhas de filmes piratas empilhados ao redor da sua sala de estar, cada um etiquetado à mão. Com centenas de fitas, poderíamos economizar alguns dólares alugando cópias de lançamentos. Aquela casa sempre me deu arrepios, mas o policial tinha um filho, Brandon, que tinha mais ou menos a minha idade. Quando eu tinha cerca de 10 anos, morando em frente à casa de Brandon, nos tornamos amigos. Como a maioria dos jovens garotos de uma cidade relativamente pobre, ser travesso era legal. Se você discar 666 pode falar com o diabo? Brandon me disse em um dia de verão. Mesmo com meu cérebro infantil, eu estava incrédulo, pois aquilo soava absurdo. Decidimos testar a afirmação, mas eu disse que não chamaríamos o diabo da minha casa. Meus pais ficariam furiosos. Quem sabia o quão caro poderia ser uma chamada de longa distância? Brandon, cada vez mais rebelde, sugeriu usar o telefone dos pais, já que estavam fora de casa. Isso foi quando todos tinham telefones fixos, então ele ficou na cozinha onde o único telefone estava preso à parede. Fiquei ao lado da porta dele, pronto para sair rapidamente se um Goldman ou spandex vermelho aparecesse. Entre nós, fora de alcance, estava a televisão deles, com as pilhas de fitas Video Home System piratas. Brandon desconectou o telefone e nos entreolhamos. Fiquei cada vez mais nervoso. Era meio-dia, o sol brilhava forte na casa e o ar estava parado. Assim que ele pressionou o terceiro 6, dezenas de fitas Video Home System caíram no chão, batendo na televisão como se empurradas por uma mão invisível. Sem qualquer preocupação com o bem-estar do meu amigo, corri direto para casa. Logo depois, Brandon apareceu na minha porta. Se ele estivesse pregando uma peça em mim, ele teria dito algo como, "Te peguei", ou contado para todas as crianças do nosso quarteirão como ele me assustou. Mas isso nunca aconteceu. Ele estava tão confuso quanto eu
e nunca encontramos uma explicação além de ser uma coincidência muito especificamente estranha. Anos depois, por volta de 2015, a polícia descobriu um corpo enterrado naquele mesmo porão. Um ex-militar da Força Aérea de 55 anos havia morrido na casa. Alguém havia cavado um buraco no chão do porão e colocado seu corpo na terra e despejado concreto sobre ele. Seu cuidador continuou a usar seus cartões de crédito e a sacar de sua pensão militar enquanto ele estava morto. A autópsia não determinou a causa da morte, então não havia evidências para acusar alguém de assassinato, embora ela tenha se declarado culpada de fraude. Não estava claro se ela já havia sido acusada de abuso de cadáver, apesar de várias pessoas supostamente morarem na casa com ela. Esta era a mesma casa onde meu pai encontrou aqueles livros ocultos e onde meu amigo e eu tentamos chamar o diabo. O homem foi enterrado no porão depois do nosso tempo lá, mas acho que ainda vale a pena notar, pois sempre sentimos que algo estava muito errado com aquela casa. Quando eu tinha cerca de 13 anos, nos mudamos para uma casa nova na cidade vizinha de Bellevue. Esta era uma bela casa de tijolos com um telhado de ardósia em torre e pisos de madeira. Por um tempo, nada aconteceu após a mudança. Uma noite, enquanto estava sozinho em casa, meu pai notou que a luz da cozinha havia se acendido inexplicavelmente. Ele foi até a cozinha e desligou, supondo que deve haver um curto no interruptor, então voltou para o seu lugar na sala de estar. Pelo canto do olho, ele viu a luz da cozinha acender de novo. Quando ele inspecionou o interruptor desta vez, viu que ele havia sido fisicamente empurrado para cima, como se alguém o tivesse ligado. Foi quando ele começou a suspeitar que poderíamos ter um espírito. Meus pais e irmã, cujos quartos ficavam no segundo andar, tiveram várias experiências, especialmente ouvindo passos na escada à noite. Minha irmã recorda de estar em seu quarto e sentir um toque em seu ombro. Ela se virou para ver quem era, mas não havia ninguém lá. Houve várias experiências semelhantes. Uma noite, enquanto estava sozinho novamente, meu pai olhou para o lado e viu seu falecido pai, meu avô, sentado ao seu lado. Meu pai afirma que ele não tinha aparência fantasmagórica. Ele parecia exatamente como era em vida. Embora ele não se lembre de tudo o que seu pai disse, meu pai lembra que estava passando por momentos difíceis, e meu avô o tranquilizou dizendo que ele ficaria bem. Então, tão rápido quanto apareceu, se foi. A sensação geral era de que os espíritos não eram malévolos, mas às vezes gostavam de nos lembrar que compartilhávamos o mesmo espaço. Nos fundos da casa, havia uma garagem dupla convertida em uma pequena casa de hóspedes, que chamávamos de chalé. A atividade paranormal naquele prédio, no entanto, estava em um nível totalmente diferente. O chalé é onde meu pai e eu guardávamos nossos instrumentos. Um lugar onde costumávamos ir para tocar juntos. Era principalmente um grande quarto aberto com um loft para dormir e um pequeno banheiro ao lado. Nessa época eu era um jovem adulto, então ficava lá durante o verão quando voltava da faculdade para casa. Minhas experiências eram principalmente apenas uma sensação de estar sendo observado, e às vezes eu acordava no meio da noite com a intensa sensação de que, se eu olhasse para baixo do loft, veria algo no quarto. Então fiz o que qualquer covarde faria. Eu me escondi debaixo das cobertas em vez disso. Uma noite, enquanto eu caminhava da casa principal para a casa de campo, notei que a luz do banheiro estava acesa pela janela externa. Eu vi a silhueta de alguém se movendo, suas sombras projetadas nas persianas fechadas do banheiro. Isso não era um grande problema. Meus pais e outros familiares às vezes podiam ir e vir à vontade, pois a casa de campo era basicamente nossa área social. Quando entrei, a porta do banheiro estava fechada e eu esperei pacientemente pela pessoa sair para ver quem era. Esperei muito, mas ninguém saiu e a porta continuou fechada. Neste ponto, comecei a me perguntar se algo estava errado, então bati na porta do banheiro e perguntei: "Olá, você caiu aí?" Silêncio total. Meu pai estava lá dentro tendo um ataque cardíaco. Ninguém poderia ter saído sem que eu notasse ou ouvisse a porta abrir. Eu mexi na maçaneta e empurrei. Estava destrancada. Não havia ninguém dentro.
Mais tarde, quando meu pai ainda trabalhava à noite, eu estava fora na faculdade e ele estava sozinho no chalé tocando nosso piano Fender Rhodes, passando algum tempo antes de ter que sair para trabalhar, quando de repente ele ouviu a voz de uma mulher atrás dele dizer: "Devemos mostrar a ele ou devemos contar a ele?" Os pelos da sua nuca se eriçaram instantaneamente. Ele se virou e viu, pairando sobre o sofá, uma nuvem de fumaça cinza esbranquiçada a poucos metros de distância. O topo e a base da fumaça eram como uma mesa, e apenas os lados tinham aquele caráter esfumaçado, mas estava completamente imóvel. Com a saída do outro lado da sala, meu pai se levantou, determinado a passar pelo sofá para inspecionar o cômodo. Ele moveu as mãos logo acima da fumaça para ver se ela poderia se mover e para verificar se o que ele estava vendo era real. Mas ela não reagiu a ele. Depois de atravessar a sala, ele exigiu com voz trêmula: "Se você está mesmo aqui, bata no chão." Ele sentiu 2 batidas altas e fortes sob seus pés. As batidas foram tão fortes que quase o derrubaram do chão, apesar da casa de campo ser construída sobre uma laje de concreto. Ele olhou para cima novamente, notando que a nuvem sumira, mas algo mais lhe chamou a atenção. Uma bola brilhante estava no chão perto da porta do beco. O tamanho era entre uma bola de basquete e uma de praia. O exterior era preto, queimado e irregular, com buracos desgrenhados em lugares que permitiam que ele visse por dentro. Ele descreveu o interior luminoso como semelhante a uma fogueira depois de queimada, como brasas brilhantes, mas intensamente vermelhas. Ele examinou brevemente e observou a bola flutuar em direção ao sótão. O ar estava elétrico e ele sabia que algo grande estava para acontecer. Com o coração batendo fora do peito e cada nervo formigando, ele não aguentou mais e correu para fora, deixando a porta da frente da casa de campo escancarada. Ele ficou no quintal por um instante, respirando fundo para se acalmar. Depois de se recompor, ele voltou para dentro, mas tudo estava quieto, e ele sabia que o que quer que estivesse lá havia partido. Ele nunca mais experimentou algo assim, e seu único arrependimento é que ele não ficou, porque ele ainda se pergunta o que eles queriam comunicar com ele. Agora tudo o que posso te dizer é que meu pai vem contando essa história exatamente da mesma maneira por 20 anos, sem mudar um único detalhe. Então tire disso o que quiser. Eventualmente, meus pais voltaram para Dayton, desta vez para uma bela casa de pedra. A nova casa deles, no topo de uma colina com um grande deck, tinha uma vista dramática do centro de Cincinnati. A propriedade era privativa e cercada por bosques. Nada de estranho jamais aconteceu dentro daquela casa, mas fora dela, meu pai às vezes via sombras humanas se movendo rapidamente pelo quintal à noite. A forma como ele as descrevia se assemelha à descrição usual das pessoas sombra na lei da internet. Agora é fácil explicar isso como truques da mente no escuro, mas ele afirma que um deles chegou perto o bastante para conversar com ele. Numa noite de outono, enquanto relaxava no deck aproveitando o ar fresco, ouviu uma voz desencarnada na escuridão dizer: "Você vai ganhar algum dinheiro." Ele achou estranho, mas certamente intrigante. E um mês depois, meu pai ganhou $200 mil na loteria Powerball de Kentucky. Eu sei que isso pode parecer absurdo, mas é completamente verdade. Em 2012, meus pais compraram sua atual residência em outra cidade. Eles moram lá há mais de uma década agora e nunca experimentaram nada paranormal. Eu também tenho minha própria casa e nunca vi, ouvi ou experimentei nada nos 7 anos que estou aqui. E é isso. Sempre que nossa família compartilha histórias de fantasmas, são essas que contamos. Achei que seria divertido guardá-las para o futuro e espero que tenha gostado. Eu tenho uma história bônus, no entanto. A última história pode não ser uma história de fantasma, mas ainda vale a pena compartilhar. Quando eu era adolescente, no final dos anos 90, ouvi falar de uma técnica para supostamente conversar com seu anjo da guarda. A proposta era sentar em um local calmo, com lápis e papel, fazer uma pergunta, esvaziar a mente e simplesmente permitir que a mão escrevesse. Não pense, apenas escreva. Não tive muito sucesso,
Foi difícil esvaziar a mente e frequentemente acabei escrevendo besteiras. A única resposta real que obtive quando supostamente perguntei ao meu anjo da guarda o seu nome foi Sarah Elizabeth. Eu estava confuso. É Sarah ou Elizabeth? Mais tarde, mencionei meu experimento casualmente para minha avó, e ela imediatamente ficou pálida. Ela me disse que entre minha mãe e minha tia, ela teve um aborto, e o nome do bebê seria Sarah Elizabeth. Fiquei chocado que era um segredo de família que eu desconhecia. Nos anos 90, falar publicamente sobre abortos espontâneos era muito incomum, especialmente perto de adolescentes do sexo masculino. Dentre todas as combinações possíveis de nomes, questiono se isso foi mera coincidência ou não. De qualquer forma, certamente foi assustador. Eu tinha acabado de fazer 40 anos. A vida era boa. Ou assim eu pensava. Eu estava no meu auge físico, exercitando-me 5 vezes por semana, com uma alimentação saudável e focado no meu trabalho como cabeleireiro. Minha agenda era insana, mas eu prosperava no caos. Olhando para trás, percebi que meu corpo vinha sussurrando avisos por anos. Os sinais estavam lá. Nos últimos 5 anos, coisas estranhas persistiram. Coisas que eu descartei como estresse ou excesso de trabalho. Uma febre repentina que surgiria e desapareceria em momentos. Dores de cabeça crônicas e leves que vinham e iam. Crises aleatórias de tontura. E essa fadiga profunda e esmagadora que nunca parecia ir embora. Eu sempre me dizia que estava apenas me esforçando demais. Eu tinha clientes, prazos, vida, quem tinha tempo para desacelerar. Mas então a aura começou. Eles surgiram do nada, estranhas luzes cintilantes na minha visão como falhas na Matrix. No início eram raros, quase como um sonho, mas eles continuaram vindo e eu ainda os ignorei até que não pude mais. Era início de setembro de 2010. Lembro-me daquela manhã como se fosse ontem. Acordei sentindo-me estranho. Meu corpo estava pesado, meus membros como chumbo. Balancei as pernas para o lado da cama, mas antes que pudesse me levantar, uma forte tontura me atingiu e tive que me sentar. Meu coração batia nos meus ouvidos enquanto eu tentava recuperar o fôlego, e eu me dizia que só precisava de 1 minuto, mas no fundo eu sabia que algo estava errado. Ainda assim, eu persisti. Forcei-me a levantar e me preparar para ir ao trabalho, arrumei meu almoço e peguei meu computador. Naquele dia, meu parceiro me levou para o trabalho, graças a Deus. Eu estava trêmulo demais para dirigir, mas não cheguei lá. Estávamos na metade do caminho quando aconteceu. Eu desmaiei uma vez e novamente. Meu parceiro entrou em pânico. Recobrei a consciência brevemente, vendo o medo em seus olhos enquanto ele fazia a curva acentuada rumo ao hospital mais próximo. Quando chegamos à sala de emergência, meu coração estava batendo tão rápido que parecia que eu estava prestes a explodir. Eu estava tonto, mal me aguentando, e só percebi mais tarde que minha pele havia ficado cinza pálido. Eles me internaram imediatamente. Fui levado para uma sala de exames enquanto meu parceiro saiu, e foi aí que as coisas ficaram estranhas. Eu estava deitado na cama do hospital tentando manter a calma, mas minha mente estava a mil. O tempo passou quanto eu não conseguia dizer. Então a porta se abriu e um médico entrou. Ele tinha cerca de 1,75 m, meados dos 40 anos. Mas o que mais se destacava eram os óculos grandes com aro dourado, brilhando como algo diretamente dos anos 70. Eles eram muito brilhantes, quase sobrenaturais. Mesmo em meu estado enfraquecido, notei que era estranho, como se aqueles óculos não pertencessem a esta época. Mas apesar da estranheza, eu não estava com medo. Sua presença era tranquilizadora. Ele não falou muito, apenas me examinou com aquelas mãos geladas que enviaram um arrepio pelo meu corpo. O toque dele era diferente, muito frio, mas a voz dele era suave quando finalmente falou. Não se preocupe, tudo vai ficar bem. Suas palavras transmitiam uma certeza que senti profundamente. Ele saiu da sala depois disso e eu nunca mais o vi. Fui internado no hospital por 2 meses. Tontura, cansaço e problemas cardíacos eram só o começo.
Por fim, descobriram a causa. Estágio 4, linfoma de células B. Uma forma rara de câncer. Apenas 2% das pessoas diagnosticadas sobrevivem. Eu estava no estágio 4, ou seja, sem volta. O oncologista não amenizou a situação. Iniciaram a quimioterapia imediatamente, mas após 3 ciclos, no final de dezembro, os tumores no meu abdômen não diminuíram. Os médicos tinham notícias sombrias. Eles precisavam intensificar a quimioterapia agressivamente, doses mais altas, medicamentos mais fortes. Mas isso tinha um custo. O primeiro tratamento roubou tudo. Perdi toda a sensação nas minhas mãos, pernas e braços. Eu não podia andar sem auxílio. Eles me disseram que eu nunca mais faria cabelo novamente e me disseram que se isso fosse mais agressivo e a quimioterapia não funcionasse, eu teria 1 mês de vida. Eu ia morrer. E eu aceitei isso. Não sei descrever o que ocorreu depois. Eu tive o que alguns chamariam de despertar espiritual. Eu fiz as pazes com o meu destino. Mas em algum lugar lá no fundo eu sabia que não ia morrer. Uma semana depois de iniciar a nova quimioterapia, ocorreu algo impossível. Os tumores em meu abdômen sumiram por completo. Os médicos não puderam explicar, mas eu sim, pois me lembrei. Antes de ser transferido para um transplante de medula óssea, eu queria agradecer à equipe que cuidou de mim. Mas havia uma pessoa que eu precisava ver. O médico, aquele com os óculos dourados, que me disse que eu ficaria bem. Perguntei à enfermeira-chefe se eu poderia falar com ele e ela me olhou confusa. Que médico? Ela perguntou, inclinando a cabeça. Eu descrevi sua altura, sua idade, os óculos brilhantes impossíveis. Querida, não tem ninguém assim que trabalha aqui. Estou aqui há 30 anos, conheço todos e nunca ninguém assim trabalhou na emergência. Meu coração parou. Eu não estava louco. Eu senti suas mãos. Eu ouvi sua voz. Ele estava lá, mas ele não estava. Ele era um anjo, um espírito, um fantasma, eu não sei. Mas ele era real e eu sabia no fundo da minha alma que suas palavras carregavam poder. Você vai ficar bem. Me agarrei a essas palavras durante cada rodada extenuante de quimioterapia, através da dor, do medo, do desespero. E de alguma forma eu sobrevivi. O transplante de medula óssea foi um sucesso. Contra todas as probabilidades, eu venci o linfoma de estágio 4. Minhas mãos e pernas, inúteis após a quimioterapia agressiva, conseguiram se curar. O médico disse que eu nunca mais andaria. Mas agora não estou apenas andando, estou de volta a fazer cabelo. Eu não deveria estar aqui, mas estou. E eu sei por quê. É por causa dele. Eu tentei explicar, eu tentei racionalizar, mas não consigo. E eu não preciso. Eu sei o que aconteceu. E eu sei que alguém estava olhando por mim naquele dia. Eu venci as probabilidades. Estou vivo. Jamais esquecerei quem me disse que eu ficaria bem. O homem que, para a maioria das pessoas, nunca esteve lá. As pessoas dizem que há uma menina no laboratório onde trabalho em Querétaro. Já ouvi as histórias várias vezes. Sussurros trocados nos turnos noturnos. Conversas murmuradas entre colegas de trabalho durante o café. Eles mencionam sentir a presença dela. Dizem que ela está observando, mas eu nunca a vi pessoalmente. Os que viram são sempre os funcionários da limpeza, os que chegam antes do amanhecer, quando o ar está pesado de silêncio. Ou a equipe de mídia que chega cedo para montar seus equipamentos. Eles a viram. Uma garotinha parada perto da janela ou espiando por trás dos equipamentos. Às vezes, eles podem ouvir uma risada suave ecoando pelos corredores vazios. Eu pensei que era tudo bobagem até um tranquilo domingo. Estava quase silencioso demais. Eu e um colega estávamos no laboratório processando amostras. Nosso sistema era simples. As amostras são passadas através de uma janela transparente, permitindo uma visão clara do outro lado. Toda vez que alguém entrega uma amostra, batem no vidro. Naquele dia, estávamos sentados perto da janela esperando e foi quando ouvimos:
3 batidas, altas e fortes. Não era a batida leve de um colega de trabalho, e isso era mais insistente. Nós dois nos viramos para a janela para não ver nada, mas ainda podíamos ver o vidro se movendo levemente, vibrando como se alguém tivesse batido forte. Mas quando olhamos de perto através da janela, não havia ninguém lá. Tentei rir para disfarçar. Deve ser o vento, eu brinquei. Mas o laboratório é hermeticamente fechado e estéril. Todo vento é controlado ao entrar ou sair. Então a batida veio novamente, mais alta, e um arrepio percorreu minha espinha. Decidi verificar. Percorri o laboratório, espiando pelos corredores e cantos. Estava vazio. Perguntei a outro colega se eles haviam batido e me olharam como se eu fosse louco. Eles até brincaram que talvez as meninas do escritório estivessem nos enganando, mas então eu lembrei que era domingo. A equipe do escritório estava ausente. Mais tarde, eu estava sozinho no laboratório, terminando algumas amostras perto da janela, quando ouvi um sussurro bem atrás de mim. Meu colega já tinha ido embora. Shhh, meu sangue gelou. Eu me virei, mas o quarto estava vazio, mas eu senti isso. Eu nunca fui de acreditar em fantasmas, mas agora minha mente estava começando a balançar. Mais tarde eu estava no aniversário do meu amigo, e ele perguntou se eu poderia dar a festa na minha casa. Eu não me importei. Eu tinha uma sala de estar decente, bastante espaço para seus amigos, e uma de suas convidadas era uma mulher que eu não conhecia. Ela era bastante reservada, mantinha-se por si mesma, mas havia algo nela que parecia estranho. Em certo momento, ela pediu para ir ao banheiro. Informei que ficava no corredor à direita. Quando ela voltou, não disse muito, mas notei que ela sussurrava algo para sua amiga. Ele olhou para mim com um olhar estranho, como se tivesse acabado de ouvir algo obsceno. Eu não insisti sobre isso, mas vários meses depois da festa, eu e aquele amigo bebemos um pouco demais. E meu amigo finalmente me contou que ela disse que viu algo que ele murmurou, quase envergonhado demais para admitir. E eu insisti para saber mais. Ela diz que tem alguém no corredor, uma mulher. A curiosidade me venceu um pouco mais tarde. Eu estava brincando com um daqueles filtros de anime no TikTok, do tipo que transforma suas fotos em imagens estilo anime, e decidi tirar uma foto do corredor. Quando o filtro processou a imagem, havia uma mulher, tênue, borrada e inconfundível. Naquela semana, coisas estranhas começaram a ocorrer. Eu ainda sentia como se houvesse um fio amarrado no meu dedo anelar. No início, eu descartei como minha imaginação, mas a sensação não ia embora. Estava apertado, quase como se algo estivesse me puxando. Tornou-se tão real que comecei a coçar meu dedo, tentando soltar o que quer que estivesse lá. Por curiosidade, usei o filtro do TikTok novamente, desta vez para filmar minha mão, e parecia ser um fio marrom enrolado firmemente em meu dedo, visível apenas no filtro. Não foi a única coisa estranha. Uma tarde eu fui à loja da esquina. Quando voltei, joguei minhas chaves na cama como sempre faço. Passei o dia em casa depois disso. Não tinha motivo para mexer nas chaves. Horas depois, ao trancar a porta da frente, encontrei 2 chaves idênticas. Uma estava solta, mas a outra era exatamente igual. Eu testei e funcionou. De onde surgiu essa outra chave? Um amigo meu sugeriu algo que talvez minha casa tenha um portal para o além. Eu não ri, porque depois de tudo que vi e senti, talvez ele esteja certo. Quando eu tinha cerca de 5 ou 6 anos, acreditei fortemente que encontrei um fantasma na minha própria casa. Uma noite, enquanto eu assistia televisão na minha sala de estar no sofá, me distraí com uma cadeira de balanço se movendo para frente e para trás. Isso foi estranho. As janelas estavam abertas, mas como era outono e não havia vento, não precisávamos ligar o ar-condicionado. A cadeira de balanço antiga parecia um pouco desequilibrada, balançando para frente e para trás. Parou de balançar 1 minuto depois e não se moveu novamente.
Na noite seguinte, enquanto eu assistia a televisão, ouvi uma xícara cair da prateleira. Algo não estava certo agora. Por que ela simplesmente cairia assim? Achei que era só uma corrente de ar, então fui até a cozinha ao lado da sala, peguei o copo do chão e o coloquei de volta no lugar. Nada aconteceu novamente nas 2 noites seguintes. Mas na noite seguinte, eu estava assistindo televisão quando, do nada, um rádio que estava em uma mesa bem ao meu lado ligou. Isso não era uma corrente de ar. Um rádio não pode ligar sozinho. Ele só ligaria se alguém o fizesse manualmente. Foi neste momento que comecei a chorar. Corri para o quarto dos meus pais enquanto ainda ouvia o rádio tocando. Entrei de rompante para ver minha mãe ao telefone com alguém. Ouvi ela dizer para quem estava ao telefone: "Espere um segundo." Ela me perguntou qual era o problema e eu exclamei que o rádio acabou de ligar do nada e acredito que o fantasma fez isso. Ela revirou os olhos e suspirou e disse: "Venha caminhar comigo." Então fomos para a sala de estar. Quando voltei para a sala de estar, o rádio agora estava desligado. Minha mãe então me disse: "Veja, não existem fantasmas." Eu disse a ela que falava sério, mas ela não acreditou. Ela retornou ao quarto e retomou a conversa de onde parou. Nenhum movimento súbito aconteceu de novo, mas fiquei com muito medo de entrar naquela sala por um tempo. Eventualmente enfrentei meus medos mais tarde, mas isso sempre ficou comigo. Sei que a maioria das pessoas não acredita no paranormal, mas eu acreditava firmemente que havia um fantasma na minha casa quando eu era apenas uma criança. Quando eu tinha cerca de 5 anos, costumava acordar no meio da noite e ver uma figura flutuando no corredor entre o meu quarto e o da minha mãe. Ela era sempre a mesma, uma morena de cabelos cacheados, vestida com uma túnica branca esvoaçante. No início eu ignorei, pensando que eram apenas luzes da rua lá fora, se dobrando de maneiras estranhas. Mas continuou ocorrendo, até nas noites mais sombrias. Toda vez que eu a via, entrava em pânico, chamava minha mãe, e no momento em que a luz se acendia, ela desaparecia. Minha mãe me disse para não ter medo, que esse fantasma era meu anjo, e sugeriu que eu tentasse falar com ela. Uma noite reuni coragem e sussurrei na escuridão: "Quem é você?" O que aconteceu em seguida ainda me assombra. A presença calma, quase serena, mudou. Abaixo dela, o chão brilhava vermelho como brasas de um fogo morrendo. O rosto dela permaneceu inalterado, mas havia algo mais sombrio, algo errado, e... Então ela desapareceu, deixando para trás muitas perguntas que eu nunca poderei responder, especialmente porque nunca mais a vi. Era por volta da Páscoa, e eu estava dormindo na cama com minha mãe, algo que eu costumava fazer como... O escuro me aterrorizava. Meu gato estava enrolado no pé da cama quando ouvi passos no corredor. Eu me sentei tentando tirar o sono dos meus olhos e notei que as orelhas do meu gato estavam em pé, o olhar dela fixo no corredor. Vimos uma figura alta parada do lado de fora do quarto. Seus olhos brilhavam um amarelo doentio no escuro e suas orelhas pontudas pareciam de pesadelo. Ele me encarava, imóvel, como se estivesse tentando descobrir onde eu estava. Meu sangue gelou. Mas eu não fui o único que percebeu. Minha gata, que geralmente é um doce, estava de pé. Pelo arrepiado, costas arqueadas, pronta para lutar. Os olhos dela piscaram amarelo por um instante. Coisas. A criatura olhou para nós dois. Então ele desapareceu, sumindo no mesmo lugar onde a mulher de branco sempre aparecia. Conforme eu envelhecia, a fronteira entre sonhos e realidade se tornava ainda mais sutil. Comecei a ter o que só posso descrever como sequências do plano astral. Uma das primeiras foi na casa do meu pai. Acordei de pé na entrada da garagem, observando meu tio trabalhar em seu Firebird. Eu estava apenas lá observando ele, sentindo o ar frio, cheirando o óleo. Eu sabia que não estava acordado, mas parecia real demais para ser um sonho. Aquela sensação,
como se meus olhos estivessem fechados e abertos ao mesmo tempo, se tornou familiar e eu aprendi a associá-la com algo que estava por vir. Uma das minhas experiências mais aterrorizantes aconteceu na casa da minha babá. Eu estava cochilando no sofá dela numa tarde de verão quando entrei em outra sequência astral. Acordei e vi ela sentada na cadeira dela, o marido dela em frente a ela e eu ainda dormindo no sofá. Mas essa não foi a pior parte. Em pé entre as duas cadeiras estava eu, um sósia. Não sei porquê, mas eu avancei sobre ele e isso foi um erro. Ele me agarrou. Senti suas unhas e força. Não era apenas um sonho. Senti a dor até desaparecer. Mas não era. Mesmo agora, de vez em quando entro nesse estado intermediário, tenho certeza de que ainda posso senti-lo. Anos depois, em uma casa diferente, dei ao meu ex um urso que costumávamos passar de um para o outro. Ela gostava dele porque cheirava a mim, mas eu juro que aquele urso era estranho. Nós dois acordamos várias vezes com a maldita coisa se movendo sozinha. Reconheço o quão louco isso soa. Uma vez tentei purificá-lo, pensando que talvez o que quer que estivesse ligado a ele iria embora. Quando tentei, o ar ficou pesado. Senti um medo profundo, quase primal, me invadir, e eu podia sentir algo no quarto, observando, esperando. Nós decidimos que era melhor deixar para lá. O que quer que estivesse no urso não queria sair. A casa em que moro agora era assombrada. Algo corre escada acima e abaixo à noite com passos pesados. Às vezes eu ando pelo corredor. Minha ex experimentou isso em primeira mão enquanto se maquiava no espelho uma noite. Eu estava no chuveiro e ela gritou quando ouviu as pisadas atrás dela. Algo passou pisando forte por você? Eu perguntei casualmente quando saí. Sim, ela ainda estava tremendo. Ah, isso é apenas o espírito. Ele é inofensivo. Uma noite, acordei às 2 da manhã com o som do meu videocassete rejeitando uma fita. Sonolento, me virei e vi uma figura agachada ao lado dele. Pensei que fosse minha mãe, mas não era. A maldita coisa sibilou para mim e instintivamente me joguei contra as paredes para ficar o mais longe possível dela, e ela desapareceu logo depois. Mas não conseguia me livrar da sensação de que estava sendo observado, então veio a escrita. Palavras brancas apareceram na parede atrás de mim, junto com um rosto surgindo das sombras atrás da prateleira. Televisão ligada, problema resolvido. Aconteceu novamente recentemente, mas desta vez não era um rosto, era uma pessoa inteira. E me deixou com a mesma sensação de pavor. Esta é minha coleção de coisas estranhas que aconteceram comigo ao longo da minha vida. Sei que muitos de vocês vão simplesmente descartar isso como bobagem, mas é a minha vida e são as minhas experiências reais, e eu realmente não desejo isso a ninguém. Eu tinha um amigo chamado Nova. Ele era aquele cara super legal e espiritualizado que parecia pertencer a outra época. Ele tinha pouco mais de 20 anos, mas sua alma parecia antiga. Ele era do tipo que acreditava em magia, na energia moldando a realidade e no poder da vontade para mudar o mundo. Eu fui criado católico e agnóstico por padrão, cético de qualquer coisa que eu não pudesse tocar ou ver. Mas Nova, ele abriu meu mundo completamente. Nós nos demos bem instantaneamente, como se sempre nos conhecêssemos. Éramos inseparáveis, mais irmãos do que amigos. A família dele me conhecia bem, mesmo que eu nunca os tivesse encontrado. Ele estava sempre na minha casa em Jersey, apesar de morar no interior de Queens. Ele era meu lar. Ele também era um dançarino incrível. O homem se movia como líquido no chão, um mestre do fluxo que dominava qualquer ritmo. Ele me inspirou a começar a dançar shuffle. No início eu era péssimo, mas Nova foi paciente, me guiando em cada passo. Ele tinha o dom não só de dançar, mas de enxergar as pessoas. Ele notou as rachaduras em mim, o trauma que eu carregava da infância, e ele queria me ajudar a curar. Ele sugeriu que tomássemos L juntos. Eu nunca tinha experimentado psicodélicos antes. Já tinha ouvido falar deles, mas nunca acreditei que fossem mais do que uma lenda.
uma ferramenta para o crescimento, para descascar as camadas da realidade. As teorias dele eram loucas, mas de certa forma faziam sentido. E foi aí que tudo mudou. Era novembro de 2016. Estávamos viajando no meu apartamento, rindo de nada e de tudo, quando a conversa desviou para um território estranho. Nova pergunta: ei, cara, o que você faria se eu morresse? Aquilo me atingiu como um soco no estômago, totalmente desprevenido, e eu soltei a primeira coisa que me veio à mente. Eu te assombraria. Nova riu com seu largo sorriso travesso. Bem, eu voltaria como seu gato, ele disse sem hesitação, seus olhos brilhando como se já estivessem em alguma piada cósmica. Um gato, eu nem posso ter um cachorro neste apartamento. Por isso, um gato, ele deu de ombros como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Continuamos brincando e eu disse a ele que se ele voltasse teria que ser um gato laranja. Eu sempre quis um como Garfield, inteligente, independente e cheio de personalidade. Nós rimos disso, selamos com um aperto de mão e então o momento acabou, continuamos com o nosso dia, outras conversas se seguiram, mas eu não pensei naquela conversa novamente até o ano seguinte. Avanço rápido para janeiro de 2017. Meu aniversário estava chegando em 3 de fevereiro, e Nova e eu tínhamos planos de ir a uma boate onde eu estava ganhando bebidas grátis por trazer 10 amigos. Tínhamos planos de eu buscar uma amiga em comum da Pensilvânia e levá-la de volta no dia seguinte. Mas a vida tinha outros planos. Nova havia me emprestado algumas coisas e estava contando comigo para cobri-lo com o dinheiro que eu estava esperando de um reembolso. O desembolso demorou, as tensões aumentaram e quando chegou fevereiro, nós não estávamos nos falando. Nós brigamos e eu estava irritado. Ele pulou meu aniversário e outra pessoa pegou nosso amigo em comum e eles seguiram com a noite deles. À meia-noite, estou no clube, embriagado e ignorando sua última mensagem sobre o dinheiro. Eu não respondi, mas eu não sabia que seria a última mensagem que ele me enviaria. Na manhã seguinte, acordo para um pesadelo. Mensagens, chamadas perdidas, algo sobre um acidente de carro e a nova desaparecida. O motorista idiota que ele pediu para levar nossa amiga para casa estava a 140 em uma zona de 40. Bateu no divisor, capotou, rolou. Todos eles se foram. Assim como isso. E foi minha culpa. Pelo menos foi assim que eu senti. Eu deveria ter respondido. Eu deveria ter acertado as coisas. Se eu a tivesse pegado, se eu tivesse apenas respondido, talvez eles ainda estivessem aqui. Eu entrei em espiral. Eu estava falhando na faculdade, afogando-me em culpa, mal funcionando. Nova era mais do que um amigo. Ele era minha chama gêmea, uma das únicas pessoas com quem eu realmente me conectei. Sem ele, eu me sentia vazio. No seu funeral, finalmente conheci sua família, sua mãe. Meu Deus, ela enxergava o desastre em mim e me entregou um envelope repleto das cinzas dele. Ela disse suavemente que ele gostaria que você tivesse isso. Comprei um colar da árvore da vida e guardei algumas das cinzas dele nele, usando-o perto do coração. Foi um pequeno alívio, mas o vazio persistiu. Semanas depois, eu continuava me afogando. E então a coisa mais estranha aconteceu. Minha irmã me ligou uma tarde. Nova e minha irmã eram próximas, se conheceram através de mim e tiveram um relacionamento de amigos com benefícios por um tempo. Ela morava na esquina e saíamos com frequência. Cara, ela disse seu tom um pouco estranho. Preciso de um favor. Tem esse gato que está rondando minha casa há alguns dias, miando feito louco e simplesmente não vai embora. Rex vai matá-lo, referindo-se ao seu pitbull psicopata. Você pode vir buscá-lo antes que algo aconteça? Eu não pensei 2 vezes, fui até lá e entrei e ela mencionou algo estranho. Eu dei um banho nele, ele me deixou. Que um gato de rua deixou você dar banho nele? Isso não faz sentido. E então ela abriu a porta. Saiu um gato malhado laranja de 6 meses de idade. Meu coração parou. No instante em que nossos olhos se cruzaram, eu soube, e juro por Deus, o gato também. Caí de joelhos, meu corpo tremendo, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Era Nova, minha irmã surtou e perguntou o que diabos estava acontecendo.
mas eu apenas o peguei no colo e o segurei perto, e sussurrei através das minhas lágrimas: acabou, ele voltou. Claro que ela não acreditou em mim a princípio, não até eu contar a ela sobre nossa promessa, sobre a piada que fizemos naquele dia sobre voltar como um gato laranja. Ela estava cética, mas então Nova levantou a pata e a colocou delicadamente no meu colar, aquele que guardava suas cinzas, e ele olhou nos meus olhos com uma intensidade que perfurou minha alma. Minha irmã gritou. Eu não. Eu apenas sabia. A vida voltou ao normal depois disso, o tão normal quanto possível. Nova Cat se tornou parte essencial da minha vida, me curando de formas inexplicáveis. Era como se ele nunca tivesse partido. Sabia exatamente como me apoiar como antes. Minha perspectiva inteira sobre a realidade mudou. Não questiono mais o que não via, pois agora vivenciei. Não precisa acreditar em mim. Não o culparia se não o fizesse. Mas eu sei o que vi e sei o que senti. Nova cumpriu sua promessa. E por agora eu não estarei sozinho. Isso aconteceu tarde da noite na casa da minha tia. A chuva batia suavemente contra as janelas e a casa estava silenciosa, exceto pelo zumbido distante da geladeira. Meus irmãos, primo e eu estávamos todos no quarto de hóspedes conversando e rindo quando minha tia de repente apareceu na porta. Alguém pode apagar a luz da garagem? Ela perguntou. O pedido era simples, mas algo nele fez meu estômago se contorcer. Talvez fosse apenas o horário ou a aparência da casa. Meu irmão mais velho desprezou a tarefa, insistindo que eu fosse com minha irmã mais nova. Entramos no corredor onde o brilho fraco da cozinha mal cortava entre a escuridão. A casa parecia mais fria. O ar carregava um peso estranho, como se algo invisível estivesse pressionando ao nosso redor. Quando chegamos à garagem, a porta já estava levemente entreaberta. A luz ainda estava acesa e eu respirei fundo, empurrei a porta totalmente e entrei. Tudo parecia normal, apenas caixas, prateleiras e o carro da minha tia estacionado no fundo da garagem. Alcancei o interruptor e o desliguei. Escuridão instantânea. E foi então que eu vi. Uma figura alta, parada bem ao lado da porta ao alcance, não estava lá quando a luz estava acesa, mas agora, no breu total, era inegável uma forma sólida de pura escuridão, mais escura que a própria escuridão. Não tinha detalhes, era apenas um vazio na forma de uma pessoa. A princípio, pensei que meus olhos estavam se ajustando, talvez fosse minha mente pregando peças em mim, tentando ver formas onde claramente não havia nenhuma. Mas não desapareceu. Permaneceu imóvel, próximo o bastante para ser tocado. Eu não conseguia respirar. Meu corpo inteiro estava paralisado de medo, e eu sentia como se estivesse brincando comigo, como se quisesse que eu reagisse. Então, finalmente, o instinto entrou em ação. Disparei com minha irmã logo atrás, correndo a toda velocidade de volta para casa, deixando a porta da garagem aberta. De volta ao quarto, meus parentes nos olharam confusos. Tentamos explicar sem fôlego e tremendo, mas eles riram disso. Vocês só têm medo do escuro. Mas não era o escuro que me aterrorizava. Era o que estava de pé dentro dele. Ninguém dormiu naquela noite. Ficamos acordados olhando para a porta do quarto, esperando que algo acontecesse. Mas nada aconteceu. Estou feliz que minha tia se mudou daquela casa, pois eles nunca acreditaram em nós. Mas sinceramente não os culpo. Se me contassem o que vimos naquela noite, também não acreditaria. Quando eu tinha cerca de 10 anos, eu estava dormindo na casa dos meus avós. Era um lugar pequeno e aconchegante que sempre cheirava a livros antigos e pão caseiro. Eu passei tantas noites lá, mas essa foi diferente. Não sei por que acordei. Talvez fosse apenas uma daquelas vezes em que seu corpo sente algo antes que sua mente perceba. E eu fiquei lá na quietude, olhando para o teto, tentando me forçar a voltar a dormir. Até que eu ouvi um barulho de arranhões vindo do fundo da casa perto da janela.
A princípio pensei que talvez fossem apenas árvores roçando no vidro. Mas isso não fazia sentido. Havia uma varanda atrás. Nada poderia ter alcançado a janela. Eu me sentei um pouco, ouvidos atentos, coração batendo, apenas um pouco mais rápido, e o arranhão parou. Prendi a respiração, esperando que fosse o fim disso, esperando poder descartar toda a situação e poder voltar a dormir. Mas então vieram os passos. Eles eram suaves no início, um som abafado e deliberado que ecoava pelo chão, vindo do porão, de todos os lugares. Eu congelei. Alguém tinha invadido? Os ruídos de arranhões talvez estivessem relacionados a isso. Mas havia algo estranho. Eu não me movi, não gritei. Eu simplesmente escutei. Os passos pararam e um alívio me inundou, mas não durou muito. Alguns minutos depois eu os ouvi novamente, só que dessa vez eles estavam no segundo andar. Agora o pânico começou a se instalar. Meus avós dormiam no corredor alheios. E eu estava lá, paralisado, ouvindo algo se mover pela casa que não deveria estar lá. Os passos pararam novamente. Por um instante o silêncio era tão intenso que imaginei ter fantasiado tudo. Mas então começou novamente. Só que agora pareciam estar vindo direto para mim. Meu sangue gelou. Os passos eram lentos e deliberados. Eu não via nada, mas podia sentir. Algo estava se aproximando. Eu continuava me dizendo que era hora de gritar, correr ou me mover, mas não conseguia. Eu estava paralisado, encarando a porta com os olhos arregalados, aguardando o que estava por vir. Mas não havia nada. Sem sombras, sem figuras, apenas passos. Joguei o cobertor sobre minha cabeça, apertando os olhos. Se eu não pudesse vê-lo, talvez você não pudesse me ver. Eu me disse para apenas dormir e tudo acabaria. Mas o sono não vinha. E então a corrente chacoalhou. Meu coração parou. Os vizinhos tinham um cachorro que soltavam à noite, e eu podia ouvi-lo correndo pelo quintal com suas correntes chacoalhando. Mas esse som não estava no jardim ao lado. Estava bem ao meu lado. O som estava tão perto como uma corrente pendurada no ar bem ao lado do meu ouvido. Minha respiração parou. Eu não me movi. Eu não conseguia. Permaneci escondido sob os cobertores, agarrando-os com tanta força que meus dedos doíam. O som da corrente estava muito próximo. Eu sentia o metal frio quase tocando minha pele, mas não havia ninguém. Fiquei assim por um tempo, com muito medo de me mover, aterrorizado demais até para respirar. Devo ter ficado lá embaixo por horas. E de alguma forma, apesar do medo, consegui me forçar a dormir. Seja isso ou exaustão, escolha. Ao acordar pela manhã, a luz do sol entrava pela janela como se nada tivesse ocorrido. Mas eu sabia que não era um sonho. Alguns dias depois, contei à minha mãe sobre isso. Esperava que ela risse e dissesse que eu estava imaginando coisas, mas o olhar nos olhos dela dizia o contrário. Reconhecimento. Veja, ela cresceu naquela casa e, pelo que parece, coisas semelhantes aconteceram quando ela era mais jovem. Nunca mais dormi na casa dos meus avós depois disso. E eu, honestamente, acho que não quero saber o que realmente estava andando por aí naquela noite. Meu melhor amigo tirou a própria vida. Eu não descobri por 5 dias. 5 dias inteiros. Mas no dia anterior, eu estava sentada na sala de estar com meu marido e, pelo canto do olho, vi algo. Eu disse ao meu marido para não se mover, mas apenas olhar bem perto da parede havia uma sombra. Um homem não muito alto, não muito baixo, nem gordo, nem magro, apenas parado ali, observando. Meu marido, que raramente acredita nisso, concordou. Não era ameaçador. Levantamo-nos depois e ficamos no lugar onde a sombra tinha estado e o chão parecia estar vibrando. Foi isso. No dia seguinte, soube da morte do meu amigo e tinha certeza que era ele quem nos visitara.
Mas também naquela noite, depois de descobrir, eu estava chorando e soluçando, irritado e chateado e conversando com meu amigo, dizendo: por que você não me ligou? Eu não era um bom amigo? Como você pôde pensar que não tinha nenhum? Eu não era nada para você? Eu sei, isso foi estúpido. Sua morte não tinha relação comigo. Mas quando se perde um amigo próximo ou familiar que tirou a própria vida, é difícil manter a racionalidade. De qualquer forma, acordei na manhã seguinte, mas fiquei na cama, triste, deprimido, e peguei meu telefone como faço automaticamente, chequei meus e-mails e havia um e-mail da Wayfair com uma foto de uma pintura. Título da pintura? Fantasma mais devotado. Eu pensei que receberia mais sinais dele por mais tempo, mas foi só isso. Não sei o que está acontecendo lá no além, mas senti então que havia pelo menos alguma cortina entre a vida e o além, mesmo que por um curto período de tempo. Aos 11 anos eu era fascinado por coisas de terror, assustadoras e estranhas. Naquela época eu também era muito religioso e acreditava em Deus e anjos, mas desde então me tornei mais cético. No entanto, existem 3 encontros estranhos da minha infância que nunca consegui explicar: um visual, um auditivo e um físico. Uma noite, meus pais saíram para uma festa, deixando-me sozinho com meu irmão pequeno. Estávamos na sala assistindo televisão quando, do nada, vi uma figura branca, sem rosto e sem corpo, flutuando da cozinha em direção ao porão. Não tinha traços definidos, apenas uma forma pálida e fantasmagórica. O mais estranho foi que não fiquei tão apavorado quanto imaginava que ficaria se um dia visse um fantasma. Eu apenas congelei completamente em choque, observando-o desaparecer. O encontro auditivo aconteceu às 3 da manhã, e eu ainda estava acordado quando de repente ouvi uma mulher de meia idade chorando fora da minha janela. Agora, aqui está a coisa. Isso não estava em um prédio de apartamentos onde alguém poderia estar do lado de fora. Eu cresci na Islândia, e a casa da minha infância fica em uma área que pode ter sido um território viking. O som era claro, como se ela estivesse bem do lado de fora, mas quando eu olhei pela janela não havia nada, nenhuma pegada na neve, nenhum vento carregando o som, apenas silêncio. Outra vez, por volta das 3 da manhã, acordei com 3 batidas distintas vindo da escrivaninha debaixo da minha cama. Eu tinha uma beliche com uma escrivaninha embutida embaixo, então o que estivesse batendo vinha diretamente debaixo de mim. Enquanto eu estava lá, paralisado de medo, minha cama inteira começou a tremer de repente. Fiquei apavorado e desmaiei. Eu não me lembro de adormecer ou me acalmar. Foi apenas terror, depois escuridão. Essas experiências ainda ficam comigo, e eu adoraria ouvir o que vocês pensam. Paralisia do sono? Uma alucinação hipnagógica ou algo mais? Alguém tem alguma experiência semelhante que gostaria de compartilhar? Estou todo ouvidos. Aqui é o Morte. Obrigado por ouvirem. Espero que tenham gostado das histórias de fantasmas de hoje à noite. Eu gostei. E você pode me dizer abaixo o que você achou. Para agradecer a todos que sintonizaram esta noite, especialmente meus membros e patronos cujos nomes podem ser vistos na tela, se você gostou, não deixe de me avisar. Tenho essa ideia engraçada para o dia da mentira. Acho que cai numa terça-feira, então você sabe. Se quiserem se juntar a mim para aquele vídeo de graça, tudo bem. Posso até fazer ao vivo. Cuidem-se, pessoal. Vejo vocês no próximo. Boa noite